Pessoal, é um prazer estar com vocês, tá? Vou ajeitar minha câmera aqui que tá pronto. Meu nome é Gustavo, estou aqui para fazer um curso, né, pessoal, de mini curso aí de gerenciamento dos riscos elétricos, tá? É uma realização do curso de pós-graduação em engenharia de instalações elétricas, né? Então, nós temos aí, né, vários tipos de pós, né, à distância ao Professor vivo. Gustavo, só licença, tá compartilhando o slide não, tá com o seu browser aí, tá com a tela Browser. do WhatsApp, web, Opa, Zoom. Ainda está no browser. compartilhar. Tela inteira. Ver se agora foi. Deixa eu ver que ainda não apareceu não, mas agora sim. Vamos ver. Só Caminhante, quer confirmando apresentar aqui. aí rapidinho aí, que eu te atrasei? Peço desculpa mais uma vez. Não, tranquilo. Mas pode seguir em frente aí, só ler esses slides iniciais aí, pode começar. Tá. Obrigado, professor Gustavo. Então, aqui, nós temos aí a distância ao vivo, que vai ser o caso do nosso curso, né? A distância online, distância híbrida e o presencial híbrido. São vários formatos, né, de MBA, especializações. Aí os cursos do IPTEC aí com os seus QR Codes, né, de curso de extensão, curso gratuito, cursos livres e qualificação profissional. E o caso nosso voltado para instalações elétricas, né, com vários professores aí experientes igual eu falei agora, chegando aqui de viagem, mas ó, o que que eu estava fazendo? Fazendo uma análise de risco, né, no caso, riscos elétricos, de equipamentos, de máquinas. Então aí, após, né, nossa aí, ó, né, será à distância, ao vivo, aulas quinzenais, horário, né, de 8h30 às 17h30, com início agora dia 22 de março de 2025, certo? Então, 378 horas, objetivo, olha lá, fornecer uma capacitação formal a nível de pós-graduação aos profissionais graduados, né, visando preparar os participantes para exercer atividade de alto nível, instalações elétricas prediais, comerciais e industriais em baixa tensão, tanto em nível técnico quanto em nível gerencial, coordenação, planejamento, controle de projetos elétricos, consolidando a formação de uma base técnica e científica para que o participante se aprimore nas principais questões relacionadas com as instalações elétricas. Aí, ó, programa, 378 horas. Elaboração e análise de projetos, 27 horas. Tópicos complementares em projeto, 18. Gestão comercial de projeto, 18 horas. Instalações elétricas de baixa tensão, 45 horas. Fator de potência, 36 horas. Aterramento elétrico e equipotencialização, 36 horas. SPDA, né, que é Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica, 36 horas. Proteção e seletividade de sistemas elétricos, 36. Qualidade de energia elétrica e eficiência de energia, 36. O que eu vou focar mais aí, a minha parte, né? Segurança nos serviços com eletricidade, iluminação industrial, material, a iluminação 36 horas, materiais elétricos 18, metodologia da pesquisa 18. Então, o que que acontece, pessoal? Quando nós falarmos, por exemplo, de riscos elétricos, por exemplo, e eu vou ter uma outra aula sobre prontuário de instalações elétricas, nós vamos englobar, né, vamos dizer,
boa parte desses assuntos. Por quê? Porque quando nós falarmos de segurança, né, do trabalhador, do prontuário de NR10, nós vamos estar falando de tudo aí, ó. Nós precisamos de iluminação, nós precisamos de materiais adequados, né, por exemplo, o isolamento, né, de proteção e seletividade, né? Nós vamos falar de instalações elétricas de baixa tensão, fator de potência, vamos pedir lá os projetos, né, de aterramento, de SPDA. Então, isso aí tudo um conjunto, né, de coisas aí. Aí o nosso coordenador aí, ó, estava aí presente aí, ó, Ricardo Prado Tamietti, nós já viemos trabalhando, né, há muitos anos junto, aí, ó, engenheiro, professor e consultor com mais de 30 anos de experiência em projetos industriais, graduado em engenharia elétrica pela UFMG, onde também concluiu os cursos de pós-graduação em engenharia de telecomunicações e sistemas de energia elétrica, com ênfase em qualidade de energia. Grande experiência na direção de escritório de engenharia consultiva, elaboração, compatibilização, coordenação e gerenciamento de projetos, instalações industriais e sistemas prediais. Auditor líder em auditorias técnicas em projetos industriais, autor de livros, softwares e artigos técnicos na área de instalações elétricas, coordenador técnico e docente de cursos livres e cursos de pós-graduação direcionados ao ensino da engenharia de projetos industriais em várias universidades do país. Então, pessoal, Tamiete aí, nós temos aí várias pós trabalhando junto aí, cursos em empresas. E aí vem aí o material que eu vou entrar na minha questão aí, minha ementa. O que é risco, pessoal? Né? O conceito de risco, o conceito de perigo, né? Gestão de riscos, risco adicional, isso aí são conceitos que nós temos, por exemplo, dentro de várias normas. A gestão de riscos versus o adicional de periculosidade por eletricidade, né? A aposentadoria especial por eletricidade, a legislação de gerenciamento de risco, perigos e riscos na elétrica, na engenharia elétrica, né? Medidas e controle dos riscos elétricos, e distância e avaliação dos riscos. E aí vamos na minha apresentação agora aí, ó, né? Sou engenheiro eletricista, civil e de segurança do trabalho, mestre em gestão de risco, meu mestrado em incêndios causados por eletricidade no patrimônio histórico de Ouro Preto. Sou presidente da Associação Mineira de Engenharia de Incêndio, sou perito e assistente técnico em perícias. Eu tenho uma empresa chamada Equipaenge desde 1996. Sou professor, estou atualmente também na Câmara de Elétrica do CREA de Minas Gerais, tá? O meu e-mail aí, ó, né, Gustavo AS, meu telefone fixo e meu celular. Alguém tiver aí alguma dúvida além do curso aí, né, vamos dizer, pode, e podem parar, pessoal, perguntar, tá? E aí eu cheguei assim meio atrasado, né, no negócio, na vida corrida dessa de meu Deus, mas peço desculpa, mas vamos lá. Gerenciamento dos riscos elétricos. O que é risco? O que é perigo? Então, essa é uma coisa que eu sou professor aí em gerência de riscos, por exemplo, aí eu até chamei, aí, ó, pulei aqui, ó. Então, o que que nós temos aí, olha, né? No guarda-chuva, eu falei aí, ó, da guarda-chuva da NR1, né? O que que a NR1 fala? Do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco. Ela fala também do inventário de riscos. E aí vem todas as NRs que estão ali dentro desse guarda-chuva da NR1. Então, o que que é isso, pessoal? O que que são os riscos? É aí que nós vamos primeiro aí, ó. Então, a norma vem numa estrutura, né, de normas regulamentadoras, as NR. Temos 38 NRs hoje, vamos dizer, NR1 a 38, a 2 e a 27 estão revogadas, certo? Então, nós temos normas gerais que atingem todas as empresas, né? Normas especiais, dependendo, né, do vínculo de emprego, né, do tipo de atividade, e, como por exemplo, é o caso da NR10, né, vamos dizer, a NR 35, 33, né, espaço confinado, e aí nós temos as normas setoriais.
NR18, 22 a 29. O quê? Por exemplo, a 18, construção civil. O que eu tenho de gerenciamento de risco? Quais são os riscos que eu tenho na parte de elétrica, por exemplo, da NR18? Então, eu vou fazer uma instalação elétrica temporária. Não quer dizer que eu vou fazer uma instalação elétrica gambiarrada, certo? Então, essa é primeira situação que nós temos na NR18. 22, a mineração. Então, por exemplo, nós temos muito problema com a NR18, por exemplo, que o pessoal acha que instalação elétrica temporária é igual a instalação elétrica mal feita, gambiarrada, porque uma hora nós vamos desligar no canteiro de obra, mas nós temos trabalhadores, certo? Que podem sofrer um acidente e nós, né, por exemplo, como nós estamos falando aqui de elétrica, ó, o engenheiro eletricista, o engenheiro civil que está ali na obra, por exemplo, ser responsabilizado civil e criminalmente. E também, tá, pessoal, tecnicamente, porque pode abrir, por exemplo, o próprio Ministério Público, o Sindicato dos Empregados, pode pedir uma punição deste profissional junto ao CREA, que pode chegar até uma cassação. Então, essa coisa que nós, profissionais, nós temos que tomar muito cuidado, porque enquanto está funcionando, enquanto está fluindo a coisa, a eletricidade, a corrente está passando, tá tudo beleza. Sofreu um acidente, né? Por exemplo, essa semana, igual eu falei que eu cheguei aqui na correria, ó. Vamos pegar aí, ó. Quinta, nós estamos na quinta. Hoje, por exemplo, fiz uma inspeção de NR12. Ontem, fiz uma perícia de um incêndio. Então, foi por eletricidade? Como que estavam as instalações elétricas desta empresa? Então, isso tudo nós temos que analisar e gerenciar esse risco. E aí chegarmos a uma situação seguinte, que é muito comum lá na NR3, a gente falar risco grave e eminente. E o que é o risco grave e eminente, pessoal? É o que nós vamos chegar daqui a pouco, né? O que é o risco grave? Então aí nós temos aí, ó, né, vamos dizer, normas. Deixa eu pegar aqui, cadê meu pendrive? Ó, meu pendrive, cadê meu mouse? Então aí, ó, né, que eu falei, guarda-chuva da NR1. E aí nós temos o histórico da NR10, tá, pessoal? Só para a gente dar uma ambientada nela aí, ela começou em 78, que foram as primeiras 28 NRs. Aí teve uma reforma em 83, uma grande reforma, que é o texto que nós temos aí em 2004. E aí houve pequenas correções e extinção de alguns itens da norma 2016 e 2019. E está em revisão. Já saiu uma consulta pública, mas não prosseguiu aí por mudanças de governo, essas coisas todas, mas há um estudo. Então, o que que nós temos aí, pessoal? Olha aí, ó, avaliação de risco aí, ó. Quando eu falei risco grave iminente, da situação, por exemplo, da empresa aí, ó, e do ambiente. Risco extremo, olha lá. O que que é o risco extremo? Nós temos aí, olha, peraí, deixa eu pegar aqui o dedo de mouse, apontador. Aí, ó. Então, o que que nós temos aqui, ó? Risco extremo aqui, ó. Probabilidade do ataque do leão. Qual é, né, vamos dizer, a severidade? Aí o trabalhador entra com um dispositivo de proteção na jaula e alimenta o leão. Aqui não entra com nada. Então, aqui, isso aqui é um risco grave iminente. Então, isso aqui nós temos que parar. Moderado, opa, ele entrou. Aí, tolerável, olha lá, alimentando o leão através de uma abertura de alimentação projetada. E o risco mínimo, olha lá, está alimentando o leão
em uma gaiola de alimentação especialmente projetada. Então, ele põe, aí fecha onde que ele está acessando, certo? E abre a outro compartimento. Então, isso tudo está envolvendo o quê? E aí vem uma questão seguinte: o, a questão, vamos dizer, do leão. O leão aqui, pessoal, ele é o perigo, tá? O risco, quem está exposto a um risco é o cuidador do leão. Ele aqui, ó. E a medida de controle, pessoal, aqui, ó. A medida de controle é a jaula. Essa jaula que, se esse leão resolver dar nela uma pancada, um vapt-vupt ali, ela suporta? Porque nós, por isso que nós precisamos do quê? De uma análise de risco e definimos a medida de controle. Porque se eu fizer essa jaula de bambu, será que ela suporta? Agora, se eu fizer essa jaula de titânio, de ferro, de aço, certo? Então, qual é o material? Lembram lá das disciplinas lá que falamos do materiais elétricos. Então, qual que é o nosso controle aqui, ó? Qual o tipo de material? Só que aqui não é material, não é elétrico. E aí nós vamos chegar nisso. Ó. Então, lá na NR10 tem um conceito, por exemplo, que, ó, de perigo e risco. Então, risco, capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Perigo, situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. E aí ela cria também, gente, na NR10, o termo riscos adicionais. O que é o risco adicional? Eu tenho os riscos elétricos e tenho os riscos adicionais. Então, o que é isso, pessoal? Aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. O risco aqui, ó. Risco elétrico, risco adicional. Vamos fazer uma análise de risco aqui, ó. Então, nós estamos gerenciando nosso risco. Então, o que eu tenho aqui, ó? Riscos elétricos, pessoal. Então, vou colocar aqui, ó, choque elétrico. Vou colocar aqui arco elétrico. E posso falar aqui, ó, do 100, campos elétrico-magnético. Por quê? Eu tenho uma rede, por exemplo, em cima aqui, de alta tensão, né? Vamos dizer, na verdade, de média tensão, pegando o conceito da BNT, mas da NR10 é um conceito de quê? Alta tensão. Não existe média tensão na NR10. Então, aqui, eu posso ter efeitos de um campo eletromagnético nesse trabalhador. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Né, que eu posso chamar de riscos, riscos adicionais. Queda, né? Está na rua lá, atropelamento, aí ele, vamos dizer, e outras coisas que ele pode ter, vamos colocar aqui, ó, queda, atropelamento, fauna, dependendo do local que ele está subindo aqui, ó, fauna, flora, tiver ali uma planta, uma cerca viva, e ainda nós temos ainda as radiações não ionizantes, falando do nosso famoso Sol. E ainda podemos colocar aqui chuva, né? Vamos dizer, o tempo pode mudar. Nós temos aqui, né, a questão de descargas atmosféricas. Pronto, já tem o risco. Aí vem a questão seguinte, aqui, ó, causar lesão, aqui, ó, risco. Essa é uma situação. Aí nós chegamos aqui, ó.
os riscos em eletricidade, olha lá. Eletropressão, morte por descarga elétrica. Eletrocutado, morte na cadeira elétrica. Apesar que esse conceito já misturou com eletrocução, morte por choque elétrico. Então, nós temos aí a placa aí, ó, risco de morte, como nós temos risco de vida. Eu prefiro o risco de morte, mostrando que a consequência. Aí nós temos aí, ó, que nós já falei ali atrás, ó, choque elétrico, arco elétrico, campos eletromagnéticos. E o que é o choque elétrico, pessoal? Choque elétrico nada mais é do que a corrente elétrica percorrendo o corpo humano, tá? De uma forma acidental. Nós temos lá o desfibrilador, né? Vou aplicar um choque, Gustavo. Teve um choque ali, está tendo uma fibrilação cardíaca. Aquele choque não é acidental, é um choque elétrico também. Só que nós, como na parte assim de engenharia de segurança do trabalho, o choque elétrico ele é de forma acidental. Não é uma energização de propósito, não é objetivo. Aí nós temos aí, ó, dentro do choque, aí, ó, nós podemos falar aqui, ó, do contato direto aqui, ó. Tive um contato com o condutor, com a fase, contato direto aqui, ó. E eu, outra aqui, indireto. Encostei na carcaça do equipamento. E ele não está aterrado, logo tomei um choque aqui, ó. Mesma situação. Então, esse aqui, direto, um contato direto com o cabo. Esse aqui, um indireto. Então, vamos dizer, esse aqui, ó, faltou, vamos dizer, uma medida aqui, ó. Faltou aterramento aqui, ó. Pessoal, alguma dúvida? Um comentário? Tá tranquilo? Pode interromper aí a qualquer momento aí, perguntar, né, vamos dizer, sobre essa questão. E aí nós temos, pessoal, a eletricidade aí, ó. Eletricidade estática, né? Tensão elétrica ali constante. A eletricidade dinâmica, a onda eletromagnética alternada contínua e as descargas de atmosfera ou arcos elétricos, né? E aí vem aí, ó, os fatores dos efeitos do choque elétrico. Então, nós começamos aqui, ó, né? Número 1, nível de tensão. Ah, eu vou tomar um choque, né? Quantos volts? 13. Vamos dizer, a gente tem um hábito, muitas vezes, o engenheiro eletricista, né? O profissional, fala 13,8. Mas aqui, ó, né? Quem dera 13,8. 13,8, por exemplo, bateria do carro. Mas na hora que nós falarmos, por exemplo, da nossa rede ali, ó, né, de média tensão, aqui, ó, 13,8 kV. Resistência do corpo. Se eu estiver molhado, a minha resistência é zero, ou aproximadamente. Área de contato. Pessoal, encostei aqui, ó, tá vendo a câmera aqui, ó, tô encostando na câmera, contato aqui, ó, a mão inteira. A outra eu encostei a ponta do dedo. É uma situação. Não cair de corpo inteiro numa rede, por exemplo, né, num cabo, né, numa alimentação, por exemplo. É uma situação. Qual que é o percurso, pessoal? O percurso, ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é vamos dizer, não vamos falar, é o melhor dos choques, passando aqui, ó, desse lado. Qual que é o problema aqui, ó? Esse aqui, ó, passando aqui, ó, passando no coração aqui, ó. Esse aqui que é o problema. Então, esse aqui que é o percurso. Então, qual que é o problema, por exemplo? Que seria esse aqui, ó. Imagina aqui, ó, ele tomando um choque numa rede e os dois encostando a mão. O que que vai aparecer aqui, ó? Vai fazer isso aqui, ó. Esse percurso aqui, ó.
certo? Então, é essa a situação do percurso aqui. Intensidade da corrente, pessoal. Hoje está vindo aí, igual eu falei, da viagem, por exemplo, aí um colega me liga, Gustavo, deu um problema no DR. Qual que é a corrente de um DR, pessoal, por exemplo, né? Acho que está aqui, ó, tá aqui. 30 miliamperes. O que que é um 30 miliamperes? Corrente de um formigamento. O que que é isso? Ó, vai formigar, certo? Então, 30 miliamperes eu já, opa, eu tiro a mão. Eu vou ficar preso. Uma das funções, por exemplo, do DR é com 30 miliamperes, desarma, eu não vou ficar preso. Se eu ficar preso, pessoal, certo? Já é um problema, tá? Já tem o tempo que eu vou dizer. A frequência, certo? A frequência também é importante, porque em alta frequência a nossa sensibilidade é menor. Então, aqui, ó, o tipo corrente contínua ou corrente alternada? A corrente alternada mata mais, tá? Porque o nosso coração é uma bomba também, uma bomba de sangue, não esqueça disso, né? E o nível de álcool e droga, droga lícita e ilícita. Eu tomei um choque, tô, né? Aqui, ó, meu limpa-tela, meu álcool aqui, ó, tomando um álcool aqui, ó, né? Aí eu tomo um choque, meu coração tá ali meio para lá, meio para cá, né? Vamos dizer. Aí, ó, que eu falei aí do percurso da corrente aí, ó, aqui, ó. Esse aqui que é a pior situação. É essa aqui também, porque está passando no nosso, na nossa bomba, né? Nosso coração. E aí nós temos o arco elétrico. O que que é o arco elétrico, pessoal? Então, o nosso isolamento, a nossa resistência vai para zero, vamos dizer, ou aproximado, né? E nossa corrente elétrica, se a gente lembrar lá negócio, tende a infinito. Então, o objetivo, por exemplo, aqui, ó, cadê o arco elétrico? É a minha proteção aqui, ó. A corrente vai lá, ó, e desarma. Para quê? Não ter o arco, não ter o curto-circuito. E essa é uma das principais causas de acidentes, tanto patrimoniais, por exemplo, como o incêndio, ou aqui, ó, e como queimaduras em trabalhadores. Por isso, né, como medida de controle, por exemplo, na que a gente falar, por exemplo, aqui, ó, né, voltando à situação que daqui a pouco, né, vamos dizer, então vão estar craques nisso. Choque elétrico, por exemplo, vou falar aqui, ó, medidas de controle aqui, ó, desenerização, luva isolante, arco elétrico, sensor de arco elétrico, sistema, vestimenta retardante com a TPV, campos eletromagnéticos, a blindagem, vestimenta. Aí nós temos aí, ó, campos eletromagnéticos aqui, ó, a eletrização por indução. Então, na hora que nós falarmos, por exemplo, aí, ó, campo elétrico, por exemplo, vamos dizer, no Paraguai, né? Frequência lá 50 Hz. Então, nós temos aí a norma da ANEEL, né, 616, a resolução, ela vai falar sobre isso aqui, ó. E aí nós vamos ter aqui, ó, os limites, vamos dizer, no Brasil, com a maior frequência, aqui, ó, o público em geral e o ocupacional. E aqui nós estamos fazendo a medição, né, dos campos eletromagnéticos, uma subestação. Agora chegou o grande detalhe, tá? Então, o que que é risco, pessoal? Se a gente entender isso aqui, já está fácil. Aqui, ó. O que que é o perigo? Perigo é a eletricidade.
tá? O trabalhador aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o perigo. E aí vem a e- aqui, ó, perigo, é minha fórmula matemática aqui, ó, e o controle. O perigo, a eletricidade, está lá, ó, por exemplo, né? 13,8, está lá no meu sistema. Se eu for eliminar, o que que é? Desenergizar. Então, eu vou chegar aqui, ó, na desenergização, colocar aqui igual a zero. Então, pronto. Meu perigo eliminado. Ah, mas eu tenho que trabalhar com eletricidade ainda. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Controles. Vou trabalhar, vou até mudar a frase. Trabalhar no trabalhador fica duro, né? Então, eu vou aplicar a medida do trabalhador. Qual que é? Vou, né, um EPI, treinamento de NR10 básico, CEP, reciclagem, conscientizar ele, ensinar ele a perceber esse risco. E aí eu tenho aqui, ó, o ferramental. Então, aqui, ó, uma, uma vara de manobra. No ambiente aqui, ó, vou sinalizar, por exemplo, aqui, ó, choque, e vou documentar, fazer, por exemplo, o meu diagrama unifilar. Isso são medidas de controle que nós estamos fazendo. Então, isso aí, pessoal, nós estamos gerenciando o risco. O que que eu tenho, por exemplo, aí eu viro para vocês, vai ser a nossa próxima aula, né? Vamos dizer, sobre, deixa eu até pegar aqui que dia que eu lembrar aqui a data aqui, ó. Vou soltar aqui o universitário que chama Tamiete. Virar para mim e falar o seguinte, ó, 27/2. Peraí. Prontuário. Aí, ó, 13 de março. Falar sobre prontuário. E aí vem a pergunta, pessoal. Meu prontuário está ok? Meu prontuário é isso aqui, ó. São minhas medidas de segurança. Você tem projeto, você tem diagrama, você tem análise de risco. Se eu fizer isso tudo dentro da empresa, eu vou estar o quê? Resolvendo o meu problema, o meu risco. O que que é o risco aqui, olha? Então, pegar aqui, ó. Se é o meu risco aqui, ó. Se minhas medidas de controle são boas, aqui, ó, o meu risco é pequeno. Você lembra que eu falei de risco grave iminente? O que é o risco grave iminente? Aqui, ó. Nada mais é, e aí ele entra lá na NR3 para embargo e interdição. Aqui, ó. O meu risco é elevado. O que que significa meu risco elevado? Aí eu vou chegar numa outra fórmula, né? Um outro entendimento. A probabilidade e o dano, por exemplo. O que que eu tenho aqui, ó? A minha probabilidade é alta, o meu dano é elevado. Então, aqui, ó, essa atividade aqui, ó, não pode ser executada. Eu não estou gerenciando os meus riscos de uma forma, é igual isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui, ó, risco grave iminente. Iminente e interdita. Risco moderado. Aqui, ó. Probabilidade e dano. Aqui, ó. Aqui a probabilidade e o dano. Probabilidade ele diminuiu bastante. Talvez vai manter o mesmo dano. Tudo isso é a nossa análise de risco e a gente vai chegarmos ao momento até de quantificar isso. E aí, o que que eu tenho lá, olha, por exemplo, nos meus riscos lá, consequências diretas. Então, eu tenho aqui, ó, assim, ó. Pô, mas você muda toda hora. Volta aqui, ó. O que que vai causar aqui, ó?
um choque elétrico, uma queimadura, a morte, a tetanização, a fibrilação, certo? O que é tetanização? O que é fibrilação? Né? Então, na hora que nós chegarmos aqui, ó, no nosso risco aqui, ó, tetanização, pessoal. Tetanização, ó, tem um cabo aqui, ó, né, do meu não alto-falante não, do meu fone. Eu chego aqui, agarro nele aqui, e aí começa a tomar um choque e não consigo abrir minha mão. Por que que eu preciso? Eu tenho aqui, ó, eu chego para mim e falo assim: abre a mão, eu abro. Fecha a mão. Como diz meu netinho que estava aqui antes de eu começar a aula, aba de sésamo, fecha de sésamo. Não é isso? Só que se eu tomar um choque aqui, ó, na hora que eu falar abra de sésamo, eu não vou abrir. Sabe por quê? Porque a corrente elétrica que está entrando aqui é maior do que a que vem do meu cérebro, que vem no músculo para abrir. Então ele não consegue. Então eu fico lá, desliga, desliga, desliga. Isso é tetanização. E aí eu tenho parada cardíaca, meu coração para, e a fibrilação cardíaca, meu coração começa a dar umas batidas fora de frequência. A parada respiratória, né? A parada respiratória, e eu tenho queimadura, que pode ser de primeiro, segundo e terceiro grau. E agora ali, ó, eu estou fazendo um serviço, por exemplo, né? Eu falei ali, ó, num poste, ele está de cinto, né? Queda ali, assim. Se está sem cinto, ele cai, bate a cabeça e vai a óbito. E aí, consequências indiretas, quedas, impactos de membro, cortes, porque eu puxo o braço e bato. Então, essas aí são minhas consequências. Aí eu falei lá do meu dano. E aí vem aí, ó, a análise de risco. Isso aqui, gente, vamos dizer, posso dar um print nisso aqui, ó, que vai falar tudo, tudo, tudo. Isso aqui é um resumo. Tudo que eu vou falar aqui hoje vai estar aqui dentro desse aqui, ó, desse slide. Perigo, eletricidade. Risco, choque elétrico, arco elétrico, campos eletromagnéticos. Riscos adicionais, queda. Aí eu posso colocar aqui, ó, salvar aqui. Então, assim, Gustavo, aqui, ó. Radiação solar, espaço confinado, certo? Ruído, não, ruído não. Tá, vai. E aqui, ó. E aí eu tenho aqui, ó, consequências diretas. Deixa eu pegar aqui meu apontador. Tetanização, fibrilação cardíaca, parada cardiorrespiratória e morte. Consequências diretas, quedas, impactos e asfixias. Medidas de controle, olha lá. Prontuário de instalações elétricas, deseneização, treinamentos, luva isolante, vestimenta retardante à chama. E aí vem aqui, ó. A gente muitas vezes está na engenharia, está no curso técnico, gosta de fórmulas, né? Risco, probabilidade ou frequência versus consequência ou dano. Então, eu brinco o seguinte aqui, ó. A PUC Minas, ela tem uma escola, né? Que se chama Fundação Dom Cabral. Eu brinco que o risco é a Fundação Dom Cabral. Frequência, dano, cenário. Então, por exemplo, aqui, ó. Qual que é a probabilidade lá do leão? A frequência, o dano. Aí você pega um leão que está com fome lá. Tem 2 dias que não come. O cuidador dele faltou o serviço. Então, já o cenário não está bom. Ah, na atividade aqui, ó. Certo? Está chovendo, está tendo descarga atmosférica aqui, ó. Então, são cenários também que a gente vai analisar.
Ok aqui, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver, ó, chat, vamos ver aqui, ó, chat. Então, tela 10 mil graus. Depois eu vou dar uma conferida lá, se eu pus errado. Né? Então, aqui, ó, obrigado, cara. É, Então, são essas situações aqui que nós temos, né, vamos dizer. E aí nós temos aqui hierarquia, aí, por exemplo, né, das medidas de controle. Tem gente que fala assim, ah, vamos fazer o triângulo de cabeça para baixo. Pode fazer também, aqui, ó. Mais importante, que eu já te falei aqui, ó, eliminar, deseneização, prevenir, né? O que que é? Emprego de baixa, uso de baixa tensão. Deixa eu até pegar o papel aqui para mim, vou conferir aí, que isso é importante. Meu gauss lá está errado, aí depois manda aí para você. Eu vou colocar aqui instrutor, que aparece duas vezes, fazendo aqui minha correção. Tensão de segurança, que é extra baixa tensão. Medidas coletivas, meu EPC. Procedimentos, isso aqui eu estou fazendo a prevenção. E o proteger é o último dos, então, ó, que é o EPI. Você sabe o que significa EPI, pessoal? Todo mundo sabe? EPI. Normalmente a gente fala equipamento de proteção individual, não é isso? Mas o correto. Esta porcaria incomoda. Então, aqui, ó. É uma brincadeira, tá, pessoal? Você pega aqui essa situação aqui, ó. Olha lá. Capacete, luva, roupa de manga comprida, botina, cinto, olha que tanto de coisa, trabalhando no sol, tá? Então, isso é complicado, né? Vamos dizer. Então, nós estamos fazendo aí, ó, precisamos aí dentro das medidas, opa, passei direto, temos também, e é importante, lá na NR10 diz o seguinte, olha, a gente só vai usar o EPI quando a EPC, né, equipamento de proteção coletiva, não for tecnicamente viável. Tecnicamente. Ah, quanto custa uma vestimenta? Quanto custa? Ah, custa R$ 1 milhão. Então, tecnicamente, não falamos economicamente viável. Então, essa aí vem aí, ó, um conceito importante aí, ó, dentro dos que nós estamos falando, das distâncias. Equipamento segregado. Equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. E aí vem a própria norma já fala, ó, barreira. Dispositivo que impede qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. E aí nós temos aí, ó, invólucro, envoltório das partes energizadas destinado a impedir qualquer contato com partes internas. Não é isso? Então, na hora que nós chegamos, né, vamos dizer, na questão aí do invólucro, por exemplo, aí vem aí, ó, o conceito importante aí, ó. Então, o que que ele diz aqui, gente, ó? Em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Pessoal, só pegar uma água aqui rapidinho para mim aqui.
Então, o que que acontece aqui, ó? Voltando à nossa. Então, tem tal energizado, então, que se não tem nada aqui, ó. Então, não tem zona de risco. Não tem, se não tem cabo aqui, ó. Então, vamos dizer, V igual a zero, não tenho zona de risco. Tudo zona livre, tá? Então, o que que nós temos aqui, ó? O ponto, deixa eu mudar aqui. O ponto energizado, certo? Aí eu tenho aqui, ó, zona de risco, primeiro entorno, zona controlada, e depois que acabou a zona controlada, tudo zona livre. E aí vem aqui, ó, o que que é zona? Em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Opa, o que que é profissional autorizado? Então vamos chegar agora lá. Então aqui, ó. Então aqui, ó, minha rede 220, baixa tensão, minha rede 13,8. Então o que que eu tenho aqui, ó? Nós mostramos aqui, ó. E aí eu posso ter uma proteção isolante para o nível de tensão que eu estou trabalhando. Aí aqui, ó, aí interrompe a zona controlada e a zona de risco. E quais são as distâncias aí, ó? Zona de risco, zona controlada, zona livre. Então, se eu estiver aqui, ó, eu estou na zona livre. Então, é a questão das distâncias. E no anexo da NR10, ele vai definir as distâncias. Então, aqui, ó, 13,8 aqui, ó. Zona de risco, 38 centímetros. Zona controlada, 1,38 m. Pô, aqui, ó, 1.000 volts, por exemplo. Não, até 1.000 volts, 20 centímetros, 70 centímetros. Então, aqui, ó, vamos dizer aqui, ó, é o que ele está falando aqui, ó, 34,5 kV, 0,58 metros e 1,58. E aí vem um outro conceito também, aqui, ó, trabalho em proximidade. Trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule. Então, aqui, ó, aqui é a rede de alta tensão, eu vou fazer uma poda aqui, ó. Eu estou na zona livre, mas eu vou com o meu equipamento aqui, ó. Está mostrando nessa segunda imagem aqui, ó. Aqui, ó. E aí vem o conceito aqui, ó. Se está fechado, gente, zona livre aqui, ó. Tá acessível por meio de válvula. Tirei as proteções, aí eu tenho aqui, ó. Vou fazer um desenho muito mal feito aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Zona de risco, zona controlada. E aqui, ó, zona livre. E aí vem uma questão, eu falo muito aí, né, na disciplina, nós vamos aprofundar isso mais. Aqui, ó. Lá na NR16, para a periculosidade, aqui, ó, não possui distâncias. Eu estou aqui, ó, eu estou na área de risco. Como está tudo fechado, eu não tenho, está tudo zona livre. E aqui na NR10, aqui, ó, possui distância. Eu estou na zona de risco,
e na área de risco. Agora, quem define periculosidade é a área de risco, certo? Aí, ó, ele está na área de risco, o trabalhador aí, ó, da faxina. Ele está na zona de risco? Não. Aí nós temos aí, pessoal, uma hierarquia da legislação. Então, o que que nós temos lá? Aqui, ó, as normas, a Constituição Federal, emendas, convenções internacionais, e aí eu tenho as leis, por exemplo, a CLT, o artigo 193, por exemplo, ele fala de periculosidade. Então, portaria, resolução e normas regulamentadoras, a BNT e legislação internacional. Porque a própria NR10 fala que no caso, né, de omissão das normas nacionais, eu uso normas internacionais. E aí, o que que fala lá, né? Por exemplo, aqui, ó, legislações da periculosidade, por exemplo, aqui, ó, CLT, NR16, Lei 7.369, Decreto 92.212 de 85, Decreto 93.412 de 86, certo? Lei 12.740 de 8 de 12 de 2012 e a Portaria 1078, que deu a atual redação do anexo 4 na NR16. Hoje, né, vamos dizer, nós temos, né, que tem vigor aqui, ó, isso aqui, ó, esses dois aqui, ó. Olha lá. O artigo 195 da CLT, por exemplo, o que que ele fala? Que somente engenheiros de segurança podem fazer perícias de engenheiro de segurança e meio de trabalho podem fazer perícias de periculosidade e insalubridade. E quando nós formos analisar, por exemplo, uma legislação, nós temos que ver uma coisa chamada linha do tempo. O que que é a linha do tempo? É verificar qual é a legislação que está sendo aplicada naquela época, no meu contrato de trabalho. Por exemplo, eu sou professor da Universidade Católica aí de Petrópolis e hoje aula de NR10, por exemplo, por gerenciamento por videoconferência, por exemplo, não, vamos dizer, tem direito a adicional de periculosidade? Não, mas a partir de amanhã tem. Opa, mas aí, se a partir de amanhã tem, a aula de hoje eu não vou receber. Então, essa é a linha do tempo, esse é o corte que nós temos, tá? E aí, o que que a linha do tempo fala? Nós temos, né, vamos dizer, da data da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados, né, vamos dizer. E a outra questão é o seguinte: nós temos 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, por exemplo, o trabalhador, e desta data que eu ajuizei a ação, eu vou a retroagir a 5 anos. Tá? E aí, no adicional de periculosidade, o que que ele fala lá? Aqui, ó, a gente pode basear aí entendimentos. Tem, ó, gente, todo dia aparecem novas teses aí, ó. Risco acentuado. Aqui, ó. Exposição permanente. Bom, eu entro na subestação uma vez ao mês. Eu tenho exposição permanente? Essa é uma discussão que entra junto com o tempo de exposição, por exemplo, a gente pode entrar na análise de risco, na probabilidade. Qual que é a probabilidade de eu tomar um choque, certo? Se eu fico 5 minutos no mês? Essa é uma pergunta. Aí, ó. Aí eu montei essa imagem aqui, ó. Então, ó, exposição à periculosidade. Sim,
Atende os requisitos da NR16, bombeiro civil e radiação ionizante? Essas são as legislações. Bombeiro civil, por exemplo, tem na lei dele, tem uma portaria da radiação ionizante e a NR16 e seus anexos. E aí nós vamos analisar aqui, ó. Tempo de exposição, atividade, área de risco. E aí vem aí a portaria 3311, que vai falar, ó, tempo por dia até 30 minutos, eventual, até 400 minutos, intermitente, acima de 400 minutos, permanente e contínuo. Detalhe importante, gente, essa portaria foi revogada e nós não temos outra falando de tempo. Esse é um grande problema nosso aí, ó. Área de risco, aquilo que eu falei com vocês. Aí eu vou lá, ó, NR16, olha lá. O que que ela me fala lá? Que executa atividades, operações, instalações, equipamentos elétricos energizados em alta tensão. Que realiza atividades, operações com trabalho em proximidade. Certo? Aí vem aí, ó. Que realiza atividades no sistema elétrico, né? De consumo, no caso, descumprimento do item 1028. O que que é o 1028? Medida de proteção coletiva. A principal sistema elétrico potência, ó, sistema elétrico potência, é a questão da desenerização e das empresas que operam no sistema elétrico potência. O que que é o sistema elétrico potência? Geração, transmissão, distribuição até a medição. E aí o que está falando aí, ó. Certo? Nós estamos gerenciando. Aí isso aqui, ó, já entra numa questão seguinte. Não estou falando aqui de segurança do trabalho, muitas vezes. Estou falando de direito dos trabalhadores. Por quê? Pagar adicional de periculosidade, não estou garantindo ao trabalhador nenhuma manto, né? Vou falar o seguinte, que ele não vai ter problema de um risco elétrico. Não adianta eu pagar adicional de periculosidade e deixar o trabalhador sem medida de segurança. Pessoal, alguma pergunta? Vou começar aqui. Deixa eu ver aqui. Entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Participantes. Tem dois Thiagos aí, ó. Osiel, Bauru. Aí, ó, gente, coloca o nome das cidades aí, ó. Depois renomeia aí. Gabriel Silva, meu parente, né? Sou Gustavo Silva. Gabriel Silva, alguma dúvida? Jéssica, alguma dúvida? Vai abrir um som aí, gente. Ó, tem um outro xará aí, ó. Gustavo Alves, meu xará. E aí, ó. O Carlos, tem alguma dúvida? Osiel, pode abrir o som aí, gente. Pedro Rodrigues, tem um Tiago e o Tiago Monteiro. O pessoal tá tranquilo aí? Faz um joinha aí, pessoal. Então, me dá um retorno, dá um feedback. Aí, ó, tive um feedback aqui agora. Aí, ó, Gabriel, tranquilo por enquanto, professor. Obrigado, Gabriel. Hã? Então, olha lá, né, vamos dizer, o Pedro, boa noite, professor. Tem alguma dúvida, Pedro? Só aí, coloca aí. Ô, Xará, você que está aí administrando aí, se alguém fizer uma pergunta aí, uma coisa, pode colocar aí no ao vivo aí que eu coloco aqui na hora. Cadê minha tela? E aí, ó. Nós estamos aí, nós, gente. Então aí, ó.
questão do trabalho em proximidade, que nós já falamos. Aí, ó, realiza atividade no 1028, né, que está aqui, eu falei aqui, ó, que é proteção coletiva. Aí, ó, o que que é o CEP? Aí vem uma questão complicada, gente, aí, ó. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, até a medição, inclusive. Aí vem aqui, ó, dentro da minha casa já tem uma geração, já complica, tá vendo? O conceito nosso aqui, ó, como eu mostrei na história ali, ó, 2004, NR10. E aí nós já estamos indo, nós já fizemos 20 anos da NR10, que ela foi 8 de dezembro de 2004. E aí vem as proteções coletivas aí, ó. É aquilo que eu falei com vocês. Olha lá, a prioridade, desenerização. Então, essas são as coisas aí, ó. Aí nós vamos analisar dentro aí, ó. Não é devido o pagamento de adicional aqui, ó. Nas atividades, no sistema de consumo, desenerizado e liberado para o trabalho. Nas atividades em extra baixa tensão. E nas atividades que atendo, aí vem um detalhe importante aí, pessoal. Conformidade com as normas técnicas oficiais. E aí, se tiver gambiarrado, se tiver ligado lá, aí ó, eu brinco aí, ó. Fala que não se aplica se estiver adequado, mas não fala que se tiver gambiarrado, eu vou caracterizar o adicional de periculosidade. Gustavo, e aí o entendimento? Gente, entenda do jeito que você fundamentar. Tá? Aí, ó, tem não conformidade aí, ó. Não podemos aqui, ó, ter essa emenda. Cadê o terra, o padrão de tomada, certo? Aparente. Então é isso aqui, pessoal, ó. Na hora que a gente falar lá, por exemplo, da NR10 do prontuário, isso aqui é não conformidade. O que que eu tenho que fazer para resolver isso? Isso é gestão dos riscos elétricos. E aí vem aqui, ó, por exemplo, isso aqui está no chão e aqui está cheio de água. Uma falha aqui, ó, aqui energiza a água que está aqui, eu tomo um choque elétrico. Aí, ó, aí eu falo aí, ó, das não conformidades. E aí fala aqui, ó, na NR16, questão do tempo, ó lá. O trabalho intermitente é equiparado à exposição permanente para fins de pagamento integral do adicional de periculosidade, nos meses em que houver exposição, excluída a exposição eventual, assim considerado o caso fortuito ou que não faça parte da rotina. Então, quando é que nós temos aí? Ó? Aí nós temos aí o CEP, né? Vamos dizer. Aí vem as atividades, aí, ó. Montar, instalação, substituição, áreas de risco aí, ó. Atividade de corte e poda de árvore. Aonde? Aqui, ó. Aí ele vai falar aqui, ó. Nos locais, aqui, ó. Aí que nós mostramos aqui, ó. A área de periculosidade, NR16. Zona de risco, NR10. Então, cuidado com o termo zona de risco, área de risco. E aí você pode fazer dentro de uma matriz de gerenciamento de risco, danos, probabilidade, medidas de controle e podemos colocar lá, trabalhador, qual que é a distância que ele trabalha? Ele trabalha em zona de risco? Sim ou não? Não. Ele trabalha em área de risco? Tudo isso aí, ó, nós estamos fazendo um inventário dos riscos. Ele, no caso da elétrica, nós estamos fazendo aí, ó. Aí, ó.
Ele trabalha em pátio e sala de operação de subestações. Opa, tem duas mensagens aqui, vamos ver. Tem alguma coisa aqui que eu não vi. Não, já tinha visto. Peraí, não. Por hora não. Ah, o Thiago aqui, ó. Desculpa, gente. Atualmente, as empresas estão empregando bastante o termo fatores humanos. Como podemos abordar esses fatores humanos em nossas atividades de risco? Boa pergunta, Thiago. Um dos grandes problemas disso, por exemplo, é a gente pensar, por exemplo, o seguinte: Gustavo, Tamiete, por exemplo, ou Tamiete, ou Thiago, qual que é a probabilidade dele? E aí vem questão também, Thiago. Vamos ver aqui, entra na questão seguinte, o comportamento. Por exemplo, eu chego, vou pegar aqui, peraí, opa, aqui, ó. Aqui, ó. Eu entro dentro é o fator humano, com certeza, porque é o seguinte, olha, eu vou abrir essa gaveta aqui, ó. Eu preciso desenergizar, certo? Aqui, ó. Estou com alicate em perímetro, certo? E aí, na hora de eu fazer o procedimento aqui, ó, de desenergizar, eu vou ter que colocar o meu equipamento, vamos dizer, o que é os passos, né? Desligar, bloquear, testar, aterrar, proteger e sinalizar. E aí vem o que você falou aí, ó, fator humano. Eu estou com atenção, ok? Eu estou com pressa, tô sendo cobrado. Quando eu cheguei aqui, era, por exemplo, dentro da minha casa, que 7:02 da minha já me ligou, cadê você? Que você está atrasado e tal. Falei, Tamiete, acabei de chegar, estava, né, em Araxá, rodei quase 400 quilômetros para chegar, porque eu precisava voltar para Belo Horizonte hoje, eu e o outro engenheiro. E aí acabamos lá, meio-dia, almoçamos e viemos. Aí o trânsito ficou ruim. Na estrada cheguei aqui 7:02. Aí até que liga o computador 7:15. Pô, Amiette, desculpa aí e tal. E aí, gente, como que tá meu fator humano? Na hora que eu cheguei aqui, minha adrenalina tava loucura. Então estava propenso. Aí pedi minha filha para montar meu notebook enquanto eu trocava de camisa ali. Ela não conectou ele correto aqui no carregador. E aí teve uma hora aqui que abaixou aqui a tela, por exemplo, eu falei assim, opa, não está ligado. Aí eu fui, olhei aqui, não estava perfeito, pronto. Isso é o fator humano. Gente, hoje por exemplo, eu comecei, garanto que vários também, comecei a trabalhar às 6:30 da manhã. Olhei lá na empresa, lá fiz o trabalho, três britadores, eu olhando parte elétrica, o outro olhando parte mecânica. Rodamos 400 quilômetros, estou aqui na aula, só parei para ir no banheiro, almoçar, vamos dizer, né? Mas não tive esse momento de falar assim, vou fazer uma respiração aqui, e aí vem a questão, como que eu estou? Aí eu chego aqui na minha casa, por exemplo, e no meu escritório, que é junto aqui, né, home office, aí minha esposa vira e fala assim comigo, ó, o disjuntor aqui, ó, tá desarmando. Aí eu vi, não, tem um disjuntor aqui, só pegar, né? Vamos dizer, gente, vou abrir minha gaveta aqui, pegar um disjuntor, então, e aí aqui, ó, vamos dizer, né? Vou pegar aqui vamos imaginar aqui, ó, meu disjuntor, aqui, tá? Disjuntor. Só ir lá e trocar. Como que eu estou, cara? Tiago, como que eu estou? Estou cansado. Tecnicamente, eu sou o mesmo Gustavo, 6:30, aí agora de 8:30. E aí a gente pega aí, ó, né, 20 horas menos 6, 14 horas já de trabalho. Será que eu vou ter mesma atenção? Quantas horas eu trabalhei essa semana, só hoje?
eu estou falando com você 14 horas. E aí você pega, né, vamos dizer, numa jornada, vamos dizer, tida como normal, de 40 horas ou 44, aí você pega ontem, saí daqui de Belo Horizonte, acordei também 6 horas, cheguei lá em Araxá, 8 horas da noite. Como eu estou? Eu estou com meus fatores humanos, ok? Aí eu venho aqui, ó. Aí eu, para me ficar melhor, tem que tomar uma pinga, uma tindóide, tá? E aí outra coisa que eu tenho, olha, eu tenho aqui, ó, que tomar o meu remédio. O meu remédio também é uma droga. Estou nas condições humanas, ok? Aí cheguei 7 horas, que imagina, não aconteceu isso, graças a Deus. Também é que chega, Gustavo, seu irresponsável, o pessoal está te esperando na sala lá e você não chega. Aí eu tô pilhado. E aí vem o que eu falei hoje lá no cliente. Nós, líderes, né, fazer um monitoramento disso, fazer uma gestão desse risco também do fator humano. Não adianta eu ter instalações elétricas, ok? Certo? Porque nós somos humanos. É muito bonito falar da inteligência artificial, mas como que eu estou? Eu estou em condição, por exemplo, depois disso tudo aqui terminar, por exemplo, a minha filha está aqui, o meu neto, fala assim, ó pai, me leva na minha casa agora. Eu tenho condições para isso. Talvez eu consiga ir, não aconteça nada de acidente. Aí, no meio lá, eu vou lá, por exemplo, minha filha, 1 hora da minha casa e volto mais 1 hora, por exemplo. Ó, gente, ó, vou terminar agora 8h30, certo? E vou lá levar minha filha. 9h30 lá, 10h30 aqui. Aí, na hora que eu estou chegando, 10h30 aqui, eu dou uma cochilada, eu dou vamos dizer, uma pescada. E aí vem alguém e fala, pô, mas você é engenheiro de segurança, cochilando no volante, gente. Não aguenta mais não. Então, essas são as coisas, por exemplo, tanto da questão fator humano que eu tenho, e aí esse fator humano entra também, eu estou falando da questão cansaço, né? Burnout, né? Vamos dizer, toda uma questão, a pressão, Gustavo, pô, o serviço aqui está parado, a aula aqui, a energia da sala da Universidade Católica de Petrópolis não está funcionando, Gustavo, eu preciso da aula hoje e tal, nós temos que arrumar aluno e tal, e aí a minha pressão. E a outra, a minha esposa, tá tá querendo a separação, minha filha está com um problema, ou minha filha está grávida, está com risco da criança, então, graças a Deus, não é um problema. Ano passado, meu pai morreu, isso morreu mesmo, homenagem ao meu pai aqui, certo? Está ali me olhando com todo o seu bom coração. Então, essa é uma questão. A outra, gente, é isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei que ó, 9 aqui, ó, nível de álcool e drogas, certo? E a outra aqui, ó. Aqui, ó. No coração aqui, ó. Trabalhador. Esse trabalhador está capacitado? Se eu for trocar um disjuntor, eu estou, tenho conhecimento técnico para trocar? Na hora que eu falar lá no DBTAPS, que eu falei com vocês aqui, ó, eles sabem o que que eu estou falando? Eu- Outra questão aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Como é que esse cara é chato? É, eu sou chato mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai colocar todos os EPIs, ou ele, na pressa, não vai pegar os EPIs, não vai seguir o procedimento. É essa a coisa que nós temos que. Porque eu treinei,
Eu dei o procedimento, fiz tudo, e aí vem a questão seguinte: está adequado? Mas a pessoa está motivada, ela entende que a percepção de risco dela, ó, se eu não colocar meus equipamentos adequados, não seguir os procedimentos, eu vou estar me colocando em risco. Esse é um fator humano. Por isso que uma das coisas lá acho que não está nesse slide, lá na NR10, no trabalho, no CEP, que ele fala o seguinte: nós temos que trabalhar pelo menos em duas pessoas. E um dos motivos, né, que a gente fala nisso aí, ó, que não tem, não fala, não fala, não fala, não fala, é o seguinte: é um ser xerife do outro. Eu chegar lá e falar o seguinte: olha, aqui, ó, dois. Então, no CEP aqui, ó, sozinho não pode. Fora, eliminado. Agora, aqui, ó, ok. E aí um vira para o outro e fala assim: não, não vamos fazer isso. Gente, aqui, ó, eu acredito, né, que boa parte aqui sejam profissionais de elétrica. Então, se eu pegar lá, por exemplo, o meu multímetro, né, vamos dizer, nos bornes dele, colocar a escala aqui, ó, de corrente nos bornes dele aqui, vira um curto, gente. Resistência igual a zero. E se eu chegar lá e for medir tensão, vou lá, usar ele como voltímetro, vai dar um arco elétrico. Vai causar um arco elétrico. E aí pode queimar roupa, ou queimar pessoas, e aí vem o... Por que que aconteceu isso aqui, ó? Por que que aconteceu o acidente? Porque eu não estava prestando atenção. Eu estava na correria. Eu estava no cansado. Certo? Trabalhei 70 horas essa semana. Hora extra todo dia. Tem que terminar a obra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a pressão. Então, isso é o que a gente vai falar aí, ó, Tiago, dos fatores humanos. E aí a gente tem, né, por exemplo, tem uma ferramenta chamada TIC, né? Aí, ó, você falou aí, ó, final de tudo, sem contar com a baixa qualificação dos profissionais. Outro problema que nós temos, por exemplo, formação. E aí, na hora que nós falarmos de treinamento, nós estamos falando aqui, ó. Você falou de fator humano aqui, ó. Nós mudamos a nossa formação humana. O que que eu tenho que exigir dos meus empregados e exigir da formação humana dele, de família, é o seguinte: olha, eu preciso de um trabalhador que não seja permissivo, ele siga os procedimentos. Hoje eu estava falando aqui, olha, estava aqui, pouco antes da gente abrir aqui a sala, aí, um dia desse, até numa outra aula que eu estava participando, eu coloquei ele aqui, meu netinho de 2 anos, o Gael, e aí eu falo o seguinte, de dar exemplo, gente. Não adianta eu falar com os meus filhos, ó, você tem que fazer isso, eu tenho que dar exemplo. Não adianta eu falar com eles que tem que fazer as coisas com segurança se eu dirijo alcoolizado. Eu preciso dar exemplo. Que aí, quando eu ensino segurança para os meus filhos, desde pequeno, de usar uma cadeirinha, de usar tudo isso, eu já estou gerenciando o risco dele. Qual que é a probabilidade dele seguir as regras? Grande. Agora, se eu sou permissivo, olha, vai lá e liga 2 fios lá no circuito e põe para funcionar. Qualquer coisa que, ó, você pega aqui, ó, precisa fazer um, não precisa, o cabo aqui, ó, pega a tesoura, coloca numa ponta na outra. Por quê? Porque, ó, eu preciso do circuito energizado, eu não preciso de circuito seguro, preciso dele energizado. Então, na hora que eu estou sendo permissivo, né, vamos dizer, que eu não sigo as regras, e aí vem a questão seguinte, olha, as regras de ouro. Poxa, eu te treinei, 40 horas de NR10, te capacitei e você não está usando luva isolante. Por que que você não está usando luva isolante? Ah, porque eu não gosto, certo? E aí você vai perguntar à pessoa: eu faço tudo o que eu gosto?
Eu engulo sapos. Engulo todo dia. Eu, professor, mestre, conselheiro, engulo sapo. Vocês não engolem? E aí vem a questão toda. Então, o que que a gente tem que fazer, gente? Trabalhar muito em cima desse fator humano. Treinar, treinar os nossos gerentes, treinar a gente para ter um olho e falar assim, esse cara não está em condição para trabalhar hoje. Vou mandar ele embora para casa. Ele parece que está usando droga ilícita. Ele está vindo aqui todo dia ele chega aqui, olho vermelho e chupando uma bala mais forte, né? Vamos falar assim, um house, para ver se tira né? O cheiro de cachaça dele. Na hora do almoço, ele vai lá e toma uma. Então, isso tudo são situações. E aí, na hora que nós falamos, por exemplo, não é só qualificação do trabalhador, não, tá, Thiago? Eu estou falando de formação humana também. Seguir regras. Não vou fazer isso. Direito de recusa. Isso tudo eu estou fazendo gerenciamento de risco. Não só de elétrica, mas de tudo. Tá? E aí, para a gente dar uma finalizada no assunto aí de hoje, por exemplo, aí, ó, aposentadoria especial. E aí vem o cara falando assim, ah, mas eu quero aposentar. Eu também estou 54 anos, a primeira coisa que eu queria hoje, falar na viagem nós fizemos, eu e um amigo ontem, hoje e ontem, como nós vamos aposentar? Falando com ele, ó, nós fizemos uma perícia, bate e volta quase, certo? Legal, muito bom e tal. E o nosso preparo, filho, daqui 10 anos não aguentamos uma dessa de novo. 340 km para lá, 370, aliás, 370 para lá, 370 para cá. Nem o carro não está me aguentando. E aí, na aposentadoria especial, gente, por eletricidade, a situação é muito mais simples. Lá na legislação, no decreto de 1954, 54 não, 64, fala em acima de 250 volts. E outra coisa que fala é permanente. INSS fala permanente. Aí você pega o manual do INSS, você vai falar assim, ah, porque não está na geração, 250 volts. Gente, eu já fiz muita perícia disso, acompanho hoje como assistente técnico. A minha pergunta é, qual é a tensão que você trabalha? Eu trabalho com 220, já tomei choque. Aposentadoria especial? Não. Acima de 250 volts. Aí eu trabalho com 380. Opa, vamos ver aqui. Qual que é a frequência? Ah, uma vez no mês. Não. Falando do meu ponto de vista, tá? Então, é isso. Então, o que que eu tenho dos riscos, tá, pessoal? E o que que eu tenho de gerenciamento? Eu monto uma planilha disso. Então, vou mostrar isso na disciplina. Uma matriz de risco, tudo, para falar o seguinte, olha, isso aqui são os meus riscos, aqui são as minhas medidas de controle, e aqui até o meu nível de risco. Como eu tenho aqui 250 volts, por exemplo, o meu risco, por exemplo, é 35, por exemplo. O meu risco é 4. Isso tudo via uma gestão, né, que eu tenho. E hoje nós temos aí, ó, questão aí, na hora que nós falarmos, por exemplo, hoje, na hora que está chegando, um amigo me ligou, né? Hoje de manhã, né? Hoje não cheguei, não. Hoje de manhã me ligou e estou com um problema de um wallbox, né, gente? Que é o carregador aí, o sistema de carregamento do carro elétrico, que teve um problema na minha casa, um surto de tensão, mas trata em DPS e queimou o carregador. O carregador custa R$ 5.000 e a BYD não quer dar garantia. No carnaval lá, eu vou ter que ir lá fazer uma, uma nova análise. Porque está falando, gente, só para vocês terem uma ideia, que a falha foi do DR. Eu falei, ué, se é falha do DR, DR agora queima equipamento? Vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Porque eu sei que o DR é feito para proteção
de choque elétrico. Então, vamos pegar até a especificação dele, fazer tudo isso aí, né, vamos dizer, um laudo. E aí, essa é uma coisa, tá, pessoal? Nós, né, não sei o perfil aí, não vi aí o perfil do pessoal, os engenheiros, nós podemos fazer perícias, tá? Então, eu posso fazer perícia no carro elétrico, perícia no wallbox, e aí eu chego na minha empresa, opa, tem que colocar. Qual que é os problemas que nós temos aí, de gerenciamento de risco, até de incêndio nos prédios aí? Eu preciso, gente, nesse calorão, pelo amor de Deus, gente, faz um laudo e autoriza a colocar aqui um ar-condicionado para nós. Aí vem o outro na assembleia de condomínio. Ô, Gustavo, eu preciso colocar um carregador para o meu celular. Gente, está mudando tudo. Aí vem o outro e fala assim: eu preciso colocar um sistema fotovoltaico. Tudo é mudança. Se a gente pegar aí, ó, os últimos, vamos falar, 5 anos, né? Pega veículo elétrico, não é isso? O calor aí intenso, ar-condicionado. E aí eu falo, tem sistema de aterramento aqui no prédio? Meu sistema elétrico suporta isso? Qual que é a NBR que fala de instalação de all-box, de sistema, que aqui a gente está chamando de SAVE? Ah, eu vou fazer uma instalação temporária para um canteiro de obra. Tem alguma NBR sobre isso? Tem. Como que eu calculo a vestimenta retardante a chama? Vou seguir as regras de Ralph-Lee, equação de Ralph-Lee, certo? E lá da I3E 1584, isso tudo é gerenciamento de risco. Aí, ó. Fotovoltaica, incêndio na placa. Aí, ó. Mudança nas nossas cargas instaladas. Quem for contemporâneo da minha geração, né? Nós não tínhamos airfryer, não tínhamos micro-ondas, não tinha sanduicheira e não tínhamos ar-condicionado nem ventilador. Hoje nós temos tudo isso dentro da minha casa e ela suporta. São riscos elétricos, risco de um incêndio, risco, olha lá. Olha lá, pense. Segurança não é ausência de riscos, é sobre a presença de capacidade para lidar com eles. O que que eu preciso para resolver isso, pessoal? Hã? Então, aí, ó, os contatos aí em Petrópolis, tá, pessoal? Macaé, Rio de Janeiro, né? Fazer aí a matrícula, tirar dúvidas, certo? Aí, ó, vou encerrar aí, obrigado. E aí eu vou perguntar aí, vocês vão interromper o meu compartilhamento, que eu falei muito tempo, né? Falei direto, sem intervalo. E aí vem a minha pergunta, gente. Alguma dúvida? Osiel, alguma dúvida? Pode abrir o microfone, Osiel. Aqui você não paga para falar, é eu que pago para ouvir. Pode abrir o som Professor, aí. Pode, deixei pode uma falar. pergunta aí, o Gabriel. Boa noite. Você que é o Gabriel? Sou eu. Vai ter escrito Osiel aqui? Muito boa noite. Deixei uma pergunta para você aí, por Ah, favor. então vamos lá, ué. Aqui, ó, uma pergunta, muito bom. Qual que é a pergunta que você deixou, cara? Onde que tá? Ah, não, tá aqui embaixo, desculpa. Professor, quais são os documentos que devem constar no prontuário? Ah, cara, hoje eu não posso falar sobre isso, não. Nos cenas do próximo capítulo. Tá na próxima aula nossa lá, dia. Eu falei? Vou colocar aqui, ó. Dia 13/3 eu te falo isso e te respondo. Pode ser? Combinado. Então, mas basicamente, aqui, ó, diagrama unifilar, tá? Não vou deixar você sem responder, não, quase muita falta de educação. Diagrama unifilar, procedimentos, lista de profissionais, por exemplo, o que que eu tenho dos meus profissionais? Qualificação, habilitação deles,
Nós vamos falar isso no prontuário. Autorização, procedimentos, o que que eu tenho de não conformidade, laudos de aterramento e SPDA e projetos e, o último, laudo de áreas classificadas, é mais. E, basicamente isso. Você é engenheiro eletricista, Gabriel? Tô sim. Então, essa que é a sua vida. Vou te fazer uma pergunta, Gabriel. Você está em Bauru mesmo? Não, não, eu tô em Lagoa da Prata. Eu Ó, passei perto hoje, vim de Araxá. Passou na 262, né? Isso. Certo. Então, nossa, aí está aí que era uma empresa que eu fui atender há muito tempo atrás, uma fábrica de remédios, se eu não me engano, a Ah, Embaré. A Embaré e a fábrica que era a antiga fábrica do Luciano, né? Lusiane, um negócio assim. isso, Agora é uma multinacional, não é isso? isso. Agora é a raiz, hein? Ah, Isso mesmo, são as três maiores indústrias aqui da cidade, né? então Farlab, né, que é acertei. de Ó, você fala que eu, medicamento. não, que eu conheço aí. Meu pai é de Bom Despacho. Era, né? É aqui do Ô, lado, né? Tiago, você está falando aqui das matérias, se elas são disponibilizadas para inscrição separada. Não sei. Pergunta para o Tamiete e para o pessoal aqui da própria IPTEC para saber. Se pode fazer disciplina isolada. Não sei. Normalmente, não. Mas eu não vou falar com você que eu não sei disso, não. Questão acadêmica, por exemplo, se me perguntar, eu até te respondo, mas isso é muito administrativo. Mas qualquer coisa, nós estamos aqui em Belo Horizonte, viu, cara? Bom saber aí que estou no CREA de Minas, tô aqui de braços abertos. Precisando de alguma coisa, alguma dúvida, tá? Mais alguém, gente? Mais alguma dúvida aí? Então, pessoal, brigadão. Fiquem com Deus. Bom carnaval. Cuidado aí, né, gente? Nas estradas. Quem for, cuidado aí com as brigas, cuidado com o álcool, cuidado com os terceiros. Antes eu vou deixar uma mensagem aqui, um bundão vivo do que um valentão morto, viu, gente? Então, não entra nas confusões, não cuidado com o trânsito, beleza? Fiquem com Deus. Qualquer coisa aí, vou disponibilizar o slide para o pessoal. Podem entrar em contato comigo aí, tá? Valeu, boa noite. Com Deus.